Chega mais, vem pra cá, é hora de se cuidar, é hora de pensar em como conduzir melhor a sua vida para ter mais saúde. Esse é o plano de Deus para minha, para sua vida, mas às vezes a gente se esquece, se enrola na rotina, por isso é importante parar um minutinho e pensar estrategicamente em como você pode ser mais saudável hoje. E eu trouxe aqui um pensamento, uma frase de Provérbios: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Isso está lá em Provérbios 16, 20. A palavra de Deus é certa. Por isso que é importante você confiar nas promessas, confiar nas orientações, confiar na correção ali, ter humildade, né, para entender que quando a gente erra, a palavra de Deus ela pode parecer até dura, mas ela nos corrige a rota para que a gente seja feliz nessa vida e na vida por vir. Confia então em Deus e na palavra dele, a Bíblia. E hoje a gente está aqui com a doutora Cláudia falando sobre um assunto que tem afetado a saúde da mulher. Problemas que muitas vezes estão aquém, estão fora do nosso alcance de resolução, mas que a gente precisa aprender a administrar. Doutora Cláudia, qual é a principal causa do estresse da mulher hoje? Bem, hoje dá para dizer que não é uma causa, são várias causas. Eu acho que a mulher a mulher do século XXI está sendo conhecida como uma mulher multifatorial. Ela tem muitas tarefas, quer fazer tudo ao mesmo tempo. A mulher se cobra, ela quer fazer tudo muito bem feito, realizar tudo perfeitamente. E quanto mais ela se cobra, mais estresse ela vai gerando. Porque dentro de casa, a mulher casada, com filhos, com profissão, então ela quer dar o seu melhor. Isso já é eu acho que já é do perfil da mulher. Às vezes o homem não, tipo assim, já vai mais tranquilo, o homem faz uma coisa, né, 1h30, ao mesmo tempo. Mas assim, nós somos diferentes. Eu acho que Deus fez o homem de uma forma e a mulher de outra. Então, hoje em dia eu digo que é um grande desafio para a mulher moderna conseguir gerenciar e equilibrar a vida de uma forma saudável. A gente preparou aqui um joguinho, você que está acostumada e de repente passar um tempo, aquele tempo enquanto espera o ônibus, ou aquele tempo que precisa matar Tetris, você já jogou? Eu adoro, doutora. Eu nem sabia que esse era o nome, eu só sabia que era aquele que a gente precisa encaixar corretamente antes que ele atinja aqui o teto. E a gente pensando nisso, a gente tem mais ou menos uma previsão de que peça está chegando, da cor e do formato que está chegando. E a nossa vida, se a gente for parar para pensar, a mulher, você disse aqui, se cobra demais. Vou trazer aqui para cá, então, a cobrança, a culpa, aquela coisa do perfeccionismo. Isso gera muito estresse. Com certeza, quanto mais ela se exige, às vezes as pessoas, o próprio marido, não está querendo que seja dessa forma. Às vezes os filhos querem mais a mãe um tempinho para poder fazer a coisa do que a louça lavada, do que as coisas organizadinhas. Mãe, ele quer falar, às vezes ele quer aquele contato, família, que hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque a mamãe trabalha o tempo todo. Hoje em dia, as pessoas, eu vi muito interessante, filhos, tempo, achei bem interessante o que está escrito aqui. As famílias não comem mais juntas. Então, eu acho assim, é um fator desestressante, é um fator saudável, que dá mais saúde para a família, quando tu paras, relaxa, parar, tranquilo. Então, parece que o mundo está roubando isso hoje das mulheres e eu fico preocupada. A questão financeira é uma questão que acaba tirando o sossego de muita gente, porque nós somos uma sociedade consumista e a gente quer o melhor não só para a gente, mas para os nossos filhos também. Então é a melhor escola, é o melhor tênis, mesmo, não estou falando aqui para gente da classe alta não, gente que dá um duro danado, que trabalha 2, 3 turnos para conseguir dar um pouquinho de suporte para os filhos e para casa também. Eu acho uma coisa interessante para falar, que eu poderia dizer que seria até nível de saúde pública, e é para ajudar as famílias, é porque às vezes nós queremos, eu já encontrei muitas famílias, muitos pais dizendo assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive.
Então, assim, se o meu vim de uma família humilde, eu quero trabalhar e eu vou trabalhar cada vez mais e às vezes tu acaba não valorizando o que realmente é essencial e é o mais importante, que é o vínculo familiar, que é o amor que deve ter entre pais e filhos. Então, coloca o trabalho em primeiro lugar e o trabalho não pode estar. Eu gostei porque tu está colocando aqui coisas que vão exigindo, tu não podes colocar o trabalho em primeiro lugar. Ele é importante porque nós temos que dar a subsistência para os nossos filhos, para a nossa família, mas os pais que pensam isso, a maioria deles estão errando. Eles estão errando porque eles colocam o dinheiro em primeiro lugar e aí quando eles estão mais ou menos equilibrados financeiramente, os filhos já foram embora, não estão mais aqui. Então esse é um grande gerador de estresse na vida da mulher, na vida dos pais. Um outro fator, e na verdade a gente está falando aqui, gente, de coisas da nossa vida, todo mundo tem, a preocupação com a saúde. E a gente não está só falando aqui da saúde na questão da prevenção, mas as doenças, os problemas não só com a saúde ali daquele núcleo familiar, mas às vezes de um pai, de uma mãe que está doente, quer dizer, saia ali um pouquinho do seu núcleo, pai, mãe e filhos, e você já tem que cuidar de um avô, de uma avó, de uma sogra, de um tio, alguém idoso. Este é um gerador de estresse muito grande. Sensível. Sabe, essa semana eu estava conversando com algumas amigas e eu disse assim, querida, eu acho que nós estamos chegando numa fase meio difícil da nossa vida. Ela, por quê? Porque a gente não está nem falando de filho, já estamos falando de sogro, de sogra, de pai e de mãe, porque eles chegam aos 70, 75 anos, começam a desenvolver alguns tipos de doenças, e aí nós temos que cuidar, isso é nossa missão, então gerenciar o filho em casa, que está numa certa idade. Trazer o vovô para dentro de casa vai dar conflito, às vezes nós temos que conseguir trabalhar com eles, nós vamos dar suporte, ou eles estão doentes, ou estão já na fase senil, então é uma coisa muito importante. Às vezes não é a saúde nossa, da nossa própria família, mas das pessoas que amamos estão ao nosso redor. Então, é um grande fator estressante também. Como? Como que a gente começa a pensar nisso, dividindo, de repente, as cargas? Porque a gente vai ter que cuidar. A gente vai ter que dar conta, a gente tem que honrar o pai e a mãe, mas a gente não precisa fazer isso sozinho, né, doutora? Pronto, tocaste um ponto importante. Isso, olha, eu tenho falado, eu dou algumas palestras, assim, em vários locais, principalmente falando sobre família, e eu sempre digo, olha, uma coisa é tu ser filho único. Agora, eu tenho encontrado famílias desestruturadas, é claro, que vocês são quantos irmãos? Doutora, nós somos em 7 irmãos. Não adianta ser 7 irmãos se um só ou 2 trabalham e ajudam. Então, nós temos que enfrentar as dificuldades, nós temos que encarar os problemas com sabedoria e dizer, tu podes dar X, tu podes dar X, gerenciar para alguém cuidar, porque eu tenho algumas pacientes de consultório que estão num estresse tão grande, altíssimo, que eu disse assim, querida, tu vais morrer antes da tua mãe. Tu vais morrer antes dos teus pais. Então, se tu não pedires ajuda, tu não vais conseguir gerar esse estresse, porque tu já está na exaustão, o teu cérebro não vai dar conta. E aí começa a gerar doenças, que a gente vai falar depois. Entende? Porque não está conseguindo gerenciar isso. Mas eu achei bem interessante este foco. Então, nós temos que dividir a carga, dividir os agentes estressores. Tá. A gente já tocou nesse ponto aqui, mas vou trazer de novo. Filhos. Nossa maior alegria, também nossa fonte de preocupação. E de estresse. E de estresse. A preocupação não é só com onde vão estudar, o que vão comer, mas o que vão fazer da vida. Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está conseguindo dar a educação que eles precisam para depois alcançar, né, voo solo, fazer voo solo, né? Eu acho que filho é realmente um presente de Deus, né? As bênçãos do Senhor vêm através dos filhos. Mas nas diferentes fases da vida dos nossos filhos, eles vão gerar estresse diferente na gente. Já que estamos falando de mulher, no período da gestação, vai nascer perfeito ou não vai? Depois na primeira infância, depois na adolescência, depois vai casar, escolher alguém. Eu sempre digo, a gente tem, olha, o nenê está nascendo, já temos que orar pela nora ou pelo genro. Porque as escolhas feitas deles também vão gerar estresse na gente. Porque nós vamos amar os nossos filhos, independente das escolhas deles, mas nós queremos que eles acertem. Então, os filhos, eles acabam sendo, assim, às vezes, um fator estressor, dependendo da forma como eles estão direcionando a vida deles. Certo. Então, o que eu falo para as minhas pacientes? Querida, é a vida deles. Tu, como mãe, este é o teu papel de direcionar e ajudar. Mas agora, ele já está adulto, ele vai tomar as decisões dele, agora tu vai continuar orando pelo teu filho. Mas determinadas coisas tu tens que conseguir o quê? Dar uma separação. Se nós vivermos a vida dos nossos filhos, nós estaremos estressados, entraremos em depressão, acontecerá um monte de coisa na nossa vida e foi uma opção dele. Então, entramos depois na saúde emocional, que é bem isso.
pressão por metas, isso aqui a gente faz no trabalho o tempo inteiro. E já vou colocar aqui junto o acúmulo de funções. Então, é aquela mãe polivalente, né? Que tá aqui sempre, Não sabe dizer faz não. de tudo e mais um pouco. Não consegue dizer não e depois fica estafada. E vai descontar em quem? Em casa, muitas vezes, com os filhos, com o marido e nela mesma. Chega uma certa hora, ela se olha no espelho, gente, mas como eu estou envelhecida, a minha pele está horrível, meu cabelo, não tenho mais disposição. Chega de manhã, qualidade de sono. O estresse, ele gera tantos problemas físicos, querida, que é o problema psicológico, não é? A saúde psíquica e a saúde física. Então, é muito importante conseguir gerenciar isso e saber dizer não. E saber que eu tenho o meu limite. O ser humano tem um limite. Deus fez o nosso corpo para funcionar de uma determinada forma. O que está acontecendo? Homens e mulheres estão colocando o trabalho... Vou colocar já aqui o trabalho. Olha, já que ela falou, já é a terceira vez do trabalho, gente. Então, estão, infelizmente, colocando o trabalho em primeiro lugar. Se o trabalho gerenciar a nossa vida, vai faltar nos nossos relacionamentos, vai faltar no mais importante, que é o meu relacionamento dentro de casa, com meu marido, com meu filho, tempo para a mãe. Eu conheço muitos pacientes e amigos também, que as mães e os pais moram dentro do Brasil. Moram nos Estados Unidos, moram na Europa, não. Moram dentro do Brasil, tu vai ver uma vez ao ano. Eu acho que é uma coisa inadmissível. Tu não terás saúde emocional se tu tens os teus pais vivos ainda e tu consegue ver, guardar a tua vida um tempo durante um ano e tu vê apenas uma vez ao ano. Então, eu acho que são coisas que nós temos que reavaliar. Reavaliar de que forma eu estou gerenciando tudo isso. Porque nós vamos ficar doentes. Então, o mundo está doente, a sociedade está doente, estamos doentes fisicamente, estamos doentes psiquicamente também. E até muito relacionado com o que a senhora falou agora, doutora, a questão da ansiedade, né? Com os anseios do futuro, com as incertezas do futuro. E aí a gente pode colocar nesse caldeirão, as incertezas políticas, econômicas, sociais, religiosas, tanta coisa que pode afligir essa mulher, ser mais um gatilho aqui do estresse que vai gerar doença depois. A ansiedade é uma coisa incrível, ela já estava descrita na Bíblia, né? A Bíblia é o livro dos livros, então diz assim, lá estava escrito assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, a ansiedade, parece que o ser humano está muito ansioso porque a gente fica pensando no futuro. O ansioso, ele está sempre pensando no amanhã. Tá? Então, o que vai acontecer? E se o pior vai acontecer, pode acontecer comigo, vai bater na minha família, vai acontecer. E às vezes não acontece. E a mulher é muito ansiosa, porque a mulher é muito emotiva. E a gente é cuidadora, né? Então, Isso. Você que é mulher, você já está pensando o que você vai preparar para o almoço hoje, ou o que vai fazer no final de semana para a visita que vai chegar, se o filho tem uniforme, está precisando costurar o botão da camisa do marido. Então, a mulher é cuidadora e ela não vai gerenciar só uma dessas pecinhas por vez. Vai gerenciar. Vem tudo junto. Vem tudo junto. Me fala, o estresse tem níveis. Como é que a gente faz ou que problemas ele vai acarretar se a gente não gerenciar legal isso aqui? Bom, nós podemos ficar doentes assim, quando a tua mente está muito cansada, o nosso corpo pode desenvolver vários tipos de doença. Porque um paciente que está muito estressado, ele vai liberar alguns tipos de hormônios. Então, aquele hormônio da adrenalina, tá? O hormônio do cortisol. Então, são hormônios que vai te dar uma taquicardia, o teu coração vai correr assim, vai acelerar, vai dizer, eu tô com uma dor no peito, taquicardia, tá? Os batimentos, a pressão sobe. E às vezes a doutora fulana de tal tá passando mal, a gente chega lá para conversar. Calma, respira fundo. Primeiramente, oxigena o teu cérebro, calma, aconteceu alguma coisa. Então, quando nós começamos a liberar esses hormônios, o nosso cérebro fica completamente agitado e tu ficas pensando só nas coisas negativas. Tá. Então, assim, vai aumentando, é uma bola de neve. É uma coisa que vai correndo, uma coisa vai chamando a outra. Então, nós podemos desenvolver vários tipos de doenças. Muitas mulheres, vamos falar de coisas, estamos falando de mulher agora. A mulher, por que a mulher ansiosa, ela come muito? Ela tem que colocar muitas vezes a sua ansiedade em algum lugar. E ela não está com fome, ela já comeu. Então, eu sempre digo, está muito ansiosa, vai colocar uma coisa não saudável na tua boca, toma água. Água com limão, tenha sempre água. O suco, não coma comida, não ponha biscoitos, salgadinhos, bolacha recheada, não sei o quê, fora de hora. Não coma chocolate no meio da manhã, no meio da tarde, porque, doutora, minha TPM... É que às vezes eu tenho a impressão, doutora, que às vezes a gente tem tudo isso aqui, que são inclusive bênçãos na nossa vida, algumas dessas coisas,
mas a gente acaba ficando tão sobrecarregado que a gente quer ter um momento de prazer e a comida proporciona isso rápido. Mas que outras coisas a gente que podem gerar prazer na nossa vida, na nossa rotina, para ajudar a gente a resolver isso aqui de maneira inteligente? Uma das coisas que eu falo para as mulheres, tem que colocar o pé no freio e sair com as amigas. Gente, legal. Tem pesquisas agora dizendo que assim, é um fator de prazer tu conseguir. Gente, olha, ir num evento do Ministério da Mulher, fazer uma viagem, 3 ou 5 amigas. Gente, ir pro Cevisa, você já conheceu o Cevisa? O ano passado nós tivemos, ano que vem vamos ter de novo a Semana da Mulher. Verdade. Então tem assim, mãe que vai com filha, a filha diz assim, doutora, eu vou dar de presente para minha mãe. Minha mãe tem 70 anos, nunca viveu isso na vida. Então assim, momentos especiais, assim, de ficar e às vezes no mesmo quarto. Ir na lanchonete tomar um suco com as amigas. Não, ir ao shopping. Gente, não é legal ir ao shopping? Imagina, isso é coisa que mulher gosta de fazer. Mas só mulher, tá? Só mulher, isso, porque o homem vai ficar dizendo, tá demorando, olhando, não sei, poxa, tá demorando. Atividade física ajuda também a aliviar? Fazer atividade física entre amigas. Então, assim, olha, tá na hora. Amanhã nós vamos levantar tal hora. Olha, passo na tua casa. Então, são coisas que vão nos dar prazer, sabe? Vamos fazer aquele suco detox, vamos fazer não sei o que junto. Então, estimula o outro. Então, é importante o relacionamento social. Tá? Então, este relacionamento vai nos dar energia, prazer para a gente continuar vivendo. E outra coisa, procurar ajuda. Tá? Então, procura ajuda do médico, conversa com o médico. Alguns casos tem que ser encaminhado para o psiquiatra, outros casos tem que ser encaminhado para o terapeuta, para o psicólogo. Então, são coisas que a gente tem que pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda. Não está legal. Doutora, não estou aguentando. Nós recebemos muitos pacientes lá no serviço, assim, com burnout. O que é o burnout? É quando já fritou, o teu cérebro já não está aguentando mais. A pressão, em geral, os pacientes que chegam no burnout são pacientes que trabalham há 10, 15 anos sem tirar férias, que acumulam funções, como tu colocaste aqui, que não têm uma vida social, pessoas que não têm família. Amigos. Eu pergunto na minha consulta, você tem um amigo? Não precisa ter muito, é qualidade, não é quantidade. Se tu tiver 2, o que acontece? Hoje a mídia... Tá? Então, a internet é uma coisa... Os relacionamentos viraram virtuais e não reais. Então, isso está sendo um gerador de estresse, porque tu não tem quem contar. As pessoas nem mandam o áudio no WhatsApp, porque eles só teclam. Tu não consegue mandar um áudio, porque pelo áudio eu escuto a tua voz. Tu consegues na tua voz dizer se está feliz, está triste, o que está acontecendo contigo. Então, eu acho isso maravilhoso. Relacionamento, tocar, dar um abraço. Tipo, dar risada junto, o abraçoterapia. Então, tu tens que fazer isso, senão nós não vamos aguentar. Isso aqui é um problema, não é só de mulher. Isso aqui é um grave problema agora da sociedade moderna. Certo. O estresse está realmente anulando a vida da maioria das pessoas. Doutora, e olha só, ninguém está dizendo que vai ser fácil você fazer uma mudança na sua rotina, mas ela é possível e em Deus e com Deus, ela é essencial para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para você conseguir realizar todas essas coisas aqui que fazem parte da vida de ricos e de pobres, de gente de gente intelectual e de gente ignorante, faz parte da vida. A gente precisa saber lidar com sabedoria e sabedoria divina. E olha, só para finalizar, muitas amigas minhas e amigos me disseram que tiveram grandes ideias para solucionar problemas graves enquanto estavam, por exemplo, fazendo uma corrida. Porque oxigenou o cérebro e conseguiu resolver. Então, às vezes, você está ali muito enclausurada, só em torno dos problemas e do estresse, não está tendo uma luz, uma ideia diferente, pensando fora da caixinha, né? É bíblico, o coração alegre o quê? Aformoseia o rosto, melhora, o espírito abatido seca os ossos, dá osteoporose, dá doença. Então, nós temos que fazer o quê? Aumentar o nosso sistema imunológico, com a dieta equilibrada, fazer exercício, relacionamentos, mudar a nossa vida. Isso se chama mudança de hábito. Quanto mais nós fazemos isso, mais saúde nós vamos ter. Muito obrigada, doutora Cláudia. Prazer estar aqui. E ela falou aqui de beleza agora e a gente vai acompanhar o quadro Beleza Natural. A Rafa vai ensinar pra gente um esfoliante natural de menta. Olha aí, uma coisa legal para você fazer para se cuidar também. Estamos de volta com o Beleza Natural. Mas espera aí, você tá com os lábios secos, cheia de pelinhas?
fica tranquila, viu? Eu tenho a solução. Hoje nós vamos fazer um esfoliante labial de menta. Então anota essa receitinha. Você vai precisar de 1/4 de xícara de açúcar demerara, que é o açúcar mais grosso, mas se você não tiver, não tem problema. Usa o que tem em casa. Vamos precisar também de 1 colher de chá de mel, 1 colher de chá de azeite, 1 gota de óleo essencial de menta. Esse você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Eu tenho certeza que vale a pena ter ele em casa, viu? Ah, não esquece da espátula. Pode ser de plástico ou de borracha, o que você preferir. Em uma vasilha você pode colocar o açúcar, o mel e o azeite. Antes da essência de menta, vamos mexer bem, ok? Agora sim, é hora da menta. O aroma realmente é incrível. Ah, se você perceber que está meio seco, pode colocar mais azeite até ficar uma pastinha úmida, ok? Bom, agora é só mexer bem e aplicar nos lábios. Mas antes, é bem legal passar um algodão com água morna na boca. Depois disso, é aplicar esfoliante e fazer leves movimentos circulares, sem apertar muito para não machucar, combinado? Você pode deixar agir por uns 5 minutinhos e depois é só tirar com a água morna e aproveitar esse super resultado. Olha como os lábios ficam lindos, não é verdade? Adorei, Rafa. E fácil de fazer. Você pode achar essa essência aí de menta em qualquer casa de produtos naturais. E escolhe uma de boa qualidade para você ficar aí com seus lábios mais hidratados. Seguinte, a gente faz uma rápida pausa. E na volta tem Pilates para você. Eu amo Pilates. Você tem que acompanhar para fazer em casa e sentir os benefícios dessa prática maravilhosa. E ainda tem receita por aqui. Você aprende esse pudim de tapioca com maracujá. É vida e saúde, não sai daí não que a gente já volta.